Olá, sou o professor André Lezetec e nessa aula iremos resolver 3 exercícios de espelhos planos, sendo 2 exercícios referentes a campo visual e o exercício de translação de uma imagem ou de um espelho plano. Então vamos lá. Primeiro é um da VUNESP e diz o seguinte: a figura a seguir representa um espelho plano, um objeto O, sua imagem I, e 5 observadores em posições distintas, A, B, C, D e E. Entre as posições indicadas, a única na qual o observador poderá ver a imagem I é o da posição, e aí você tem as opções. Pause para você responder. Agora que você já respondeu, vamos te colocar um pouquinho, agora sim você dá pause. Pause para responder. Agora que você já respondeu, o que a gente pode pensar? Bom, este daqui, o A, está fora, né? Ele está atrás do espelho. Se ele está atrás do espelho, não faz sentido. Ele não vai conseguir enxergar a imagem desse objeto. Esses dois objetos também não vão conseguir, porque eles estão de frente ao objeto, né? Um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda. O espelho está mais à direita, né? Então, esses aqui não vão conseguir de maneira nenhuma. Como é que você vai definir quais são as posições ou qual é o único observador? Nesse caso, é um único observador. Aqui você tem um objeto e aqui você tem uma imagem. Então, eu vou traçar a região a qual é possível enxergar este objeto através do espelho. Eu vou traçar duas retas. Lembram-se? As duas retas são as retas tangentes ao nosso espelho, né? As duas retas tangentes ao nosso espelho. Então, a região onde é possível se enxergar este objeto através do espelho é esta região aqui. E essa região, quem se encontra é o observador B de bola. Então, alternativa B de bola. Ok? Vamos lá para o próximo. A questão 2 é da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, e diz o seguinte: a realidade é a imagem. O arranha-céu no ar sobe no ar puro lavado pela chuva e desce refletido na poça de lama do pátio. Entre a realidade e a imagem, no chão seco que as separa. 4 pombas passeiam. Manuel Bandeira. Diante da suntuosa fachada neoclássica do arranha-céu, uma pomba observa o reflexo de parte de uma coluna em uma poça à sua frente. Dentre os pontos indicados, a pomba vê por reflexão nessa poça apenas... Aqui estão as alternativas. Pause para você poder responder. Agora que você já respondeu, bom, aqui você tem uma malha quadriculada e você não tem a malha quadriculada abaixo, como nós falamos para você montar a imagem. Como, por exemplo, no exercício número 1, né? Perdão, 1 está para cá. Você tem já a imagem aqui. Se não tivesse essa imagem, você teria que fazer. Aqui você tem um quadriculado, só que você não tem um quadriculado abaixo. Então vamos usar essa malha aqui para nos auxiliar. O olho da pomba está bem aqui no canto de uma malha, né? Então eu vou traçar este raio aqui, essa reta. Você pode perceber que essa reta ela corta a diagonal de um quadrado. Então eu não preciso fazer para baixo, porque eu sei que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são iguais. Então eu vou traçar uma reta aqui também que irá cortar as diagonais, né? Então seria um raio de luz que está vindo por aqui, que bateu e foi até o olho da pomba. Eu vou traçar também um outro raio, né? Só que agora seria do outro lado, né? No outro canto do espelho. Aqui você pode contar 1, 2, 3 quadradinhos na horizontal e um na vertical. Então, eu vou contar aqui 1, 2, 3, ok? Então, aqui seria o outro, né, limite para a observação
da pomba. Então, se nós estudarmos o campo visual da pomba é este daqui. E neste campo visual, quem se encontra é D e E, a alternativa E de elefante. Ok? Agora vamos ao último, que é o da UFSCar, e diz o seguinte: desejando quebrar aquele malfadado espelho, sempre distorcendo a imagem de seu rosto, o homem impulsiona uma marreta em sua direção. Tem até um desenho aqui, né? Ele se vê como uma mulher bonita e não está gostando dessa ideia. O homem impulsiona uma marreta em sua direção para quebrar esse espelho. Item A. Determine a velocidade de aproximação entre o objeto e a sua imagem, sabendo que a velocidade da marreta relativamente ao espelho é de 3 metros por segundo. Esse é o item A. O item B diz o seguinte: quando diante do espelho plano disposto verticalmente, observamos nossa imagem, nos afastamos do mesmo. O que devemos esperar quanto ao tamanho da imagem vista? Justifique sua resposta por meio de um esquema que represente um objeto próximo e afastado do espelho e suas respectivas imagens. O espelho plano, o chão e os raios de luz que permitem traçar a imagem do objeto colocado diante do espelho. Okay? Então aqui você tem o item A e o item B. Pausa para você responder. Agora que você já respondeu, no item A, o que nós temos? Que a velocidade da marreta em relação ao espelho plano é de 3 metros por segundo. Então aqui eu já vou fazer um esquema que já me é capaz de solucionar tanto o item A quanto o item B, já que no item B ele pediu para fazer um esquema. Então aqui nós temos um plano, eu vou colocar aqui um espelho, ok? Vou colocar a nossa marreta. Então aqui nós temos a marreta. Bom, esse daqui é o objeto. Você sabe que a distância do objeto ao espelho e a distância da imagem ao espelho são iguais, né? Então vamos colocar aqui, mais ou menos. Então aqui nós temos a nossa imagem. Só que se eu mover esse objeto para cá, se eu colocar ele um pouquinho mais para cá, o que vai acontecer? Ele se aproximando, a imagem também irá se aproximar, ok? Então a imagem aqui também se aproxima. Se essa distância, por exemplo, 3 metros, essa distância aqui também vale 3 metros, né? A distância do objeto ao espelho é sempre igual à distância da imagem ao espelho. Então, se aqui moveu 3, aqui também moveu 3, ok? Então, o item B ele já está respondido, né, nesse esquema. Porque no espelho plano, o tamanho do objeto e o tamanho da imagem sempre são iguais. Mas aí você pega e fala: André, mas quando eu me afasto do espelho, eu me vejo cada vez menor. Sim, mas aí entra um outro assunto que é o ângulo visual. Quando você está muito longe de uma pessoa, por exemplo, vá a um estádio de futebol, você enxerga o jogador de futebol como um Playmobil, um jogador pequenininho. Agora, quando você está de frente para ele, muitas vezes ele é até maior que você. Então, isso daí tem a ver com o ângulo visual. Não tem nada a ver com o tamanho do objeto, ok? Tamanho do objeto e tamanho da imagem no espelho plano sempre serão iguais, ok? Pensando no item A, o que aconteceu? Se o objeto se aproximou 3 metros do espelho, a imagem também se aproximou 3 metros do espelho. Então, o que nós podemos falar dessa distância em relação a esta daqui? Eu consigo afirmar facilmente que essa distância aqui ela é 6 metros menor, concorda? Se aqui tem uma distância D e aqui eu tenho 6, então essa distância tem 6 metros menor.
Se eu falar que esse intervalo de tempo foi de 1 segundo, eu posso afirmar que o objeto e a imagem se aproximaram 6 metros. Em quanto tempo? 1 segundo. Sempre, a imagem é o dobro do que o objeto faz ou que o espelho faz. Tá? Nesse caso, o objeto se aproximou, mas poderia ser o espelho também. Então, a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do objeto. Como a velocidade do objeto era de 3 metros por segundo, a velocidade da imagem em relação ao objeto é igual a 6 metros por segundo. Só que aqui você tem que tomar um cuidado. Se fosse, não é a pergunta, mas se fosse a velocidade da imagem em relação ao espelho, também seria de 3 metros por segundo. Por quê? A imagem se aproximou do espelho em 3 metros por segundo. Então, muito cuidado. A velocidade da imagem em relação ao objeto, 6. A velocidade da imagem em relação ao objeto, 3. Ok? E aqui essa representação representa o item B. E aí você teria que escrever também que o tamanho do objeto é sempre igual ao tamanho da imagem. Então, o tamanho da imagem sempre ficaria igual. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique no curtir, compartilhe, comente. Clique aqui no FR para se inscrever. Muito obrigado. Até a próxima.